A gente vai iniciar então nossa aula de auditoria 2, tá? Hoje a gente vai falar da auditoria do contas a receber, tá bom? Então, como eu venho passando para vocês, as nossas aulas, a partir desse segundo momento, a gente vai verificar aí como é que o auditor ele vai fazer essa auditoria das contas do balanço patrimonial, tá ok? Então, eu vou pegar sempre tópico por tópico das contas de uma mesma característica, como eu fiz com as disponibilidades, com a aula gravada que eu mandei para vocês. E hoje a gente vai para a próxima conta lá na cadeia do ativo circulante, que são as contas a receber, tá ok? Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender são os aspectos gerais do contas a receber, né? O que é esse contas a receber? O que contém dentro desse contas a receber, né? Então, as contas a receber, elas são aquelas vendas a prazo, de forma básica, né? Que a empresa faz no decorrer da sua atividade, né? Então, normalmente ela representa um dos ativos mais importantes das empresas, né? É difícil você conseguir encontrar hoje em dia uma empresa que venda 100% à vista, né? Então, hoje em dia a grande maioria das empresas tem lá a sua parcela à vista e tem também a sua parcela a prazo, tá bom? Então, essa parcela a prazo, em alguns tipos de empresa, constituem aí um valor bem importante, um valor bem voluptuoso no sentido total do ativo, tá? Então, consequentemente, para o auditor, essa conta também configura, por ter um valor muito voluptuoso, uma parte muito importante no desempenho dos procedimentos de auditoria, tá? E, como consequência, é uma das contas que vai propiciar aí também um grau de risco significativo no que se refere aos testes, exames e procedimentos de auditoria, tá ok? Então, contas a receber decorrem as vendas a prazo, que representam o objetivo principal da empresa, né? Então, é aquela conta de clientes lá, nossa famosa, tá? E ela também é composta, pessoal, por outros tipos de direitos, né? Que são normais e inerentes à atividade da empresa. Aqui, nos próximos slides, eu vou elencar para vocês alguns outros tipos de contas a receber que existem dentro da Constituição do nosso capital social, do nosso ativo circulante, do nosso balanço patrimonial. Por ser um grupo de contas cuja as contas que o compõem serem de origens diversas, né? Então a gente vai ver lá adiantamento a fornecedor, adiantamento de salário, adiantamento de cliente, adiantamento de sócios, impostos a recuperar, outros tipos de créditos, né? É preciso que essa característica do grupo de contas a receber aconteça um mínimo de segregação para que efetivamente a gente consiga ter essa separação. Tem alguém me chamando? Vanderlei ingressou na conversa. Ótimo. Opa, vamos lá. Então, ter o mínimo, vamos dizer assim, de separação, né? Para que não fique tudo embolado. Eu tenho imposto a recuperar lá na minha conta de clientes, né? Então, o auditor espera, num primeiro momento, que esse contas a receber, mais de características de recebimentos diferentes, fiquem segregados lá no nosso contas a receber, né? Então, a primeira conta que a gente tem aí no nosso contas a receber é a conta de clientes, e deve registrar tão somente
aquelas vendas de clientes que são feitas a prazo, né? Aquelas vendas a prazo e que têm relação direta com a atividade operacional da empresa, tá ok? Então, a primeira conta é a conta de clientes. Para as demais contas, né, a receber, essa classificação ela deve estar relacionada principalmente com a natureza da operação, né? Ao que se refere isso? E dentro dessa característica de natureza é que essa segregação deve ser feita dentro lá do contas a receber, tá ok? Então, como exemplo, dentro do contas a receber, a gente tem aí adiantamentos, né, que podem ser de fornecedor, adiantamentos de salários de funcionários, adiantamento para cobertura de despesas de viagem, né? Então, vários tipos de característica que a empresa concede como adiantamento e que em um momento oportuno vão ser compensados e convertidos em pagamento de salário, em pagamento de fornecedores, em despesas de viagem e etc. Nós temos também os impostos a recuperar, né? Que são aqueles impostos que normalmente transitam, a gente denomina no meio contábil por conta corrente, né? Que é uma conta onde você consegue absorver os créditos e amortizar os débitos, vamos dizer assim, né? Então, dentro dessas contas de impostos a recuperar, a gente tem PIS a recuperar, COFINS a recuperar, ICMS a recuperar e etc, né? Podem ter vários impostos nessa mesma sistemática de conta corrente, conforme eu passei para vocês. E nós temos também os outros créditos, né? Que seria assim recebimentos futuros que a empresa teria, mas que não tem a ver muito com a sua atividade operacional, né? E nem tem muito a ver com característica de adiantamento, nem de impostos ou despesas a recuperar. Então, aqui eu coloquei como exemplo para vocês, pode ser um aluguel que a empresa tem a receber de algum maquinário, de algum imóvel, enfim. Algum prêmio de seguro que a empresa tenha direito a receber, né? Então, são a característica desse tipo de, vamos dizer assim, de lançamento que a gente vai fazer nessa conta denominada outros créditos, seriam recebimentos que não têm a ver com a atividade operacional da empresa, né? Mas que em algum momento a empresa tem o direito de receber, tá ok? Uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, pessoal, tanto no ato de auditar esse tipo de conta, quanto no ato de aglutinar vários direitos dentro dessa conta de outros créditos, né? Com relação ao montante que essa conta vai ficar, né? Então, aqui eu coloquei para vocês uma observação, que o CPC 12, salvo me engano, ela traz essa observação com relação a essas contas genéricas, né? No caso aqui que a gente está explicando, a conta outros créditos, tá? Então, a gente precisa sempre observar a relevância de cada conta do balanço, né? E decidir aí se vale a pena considerá-la como um item isolado, ou seja, segregado das outras contas genéricas, né? Como a gente faz com a conta de clientes, como a gente faz com a conta de impostos a recuperar, né? Então, muitas das vezes tem um saldo, tem um valor muito relevante, a gente segrega. Quando não tem um valor muito relevante, porém a gente aglutina muitas coisas em uma conta genérica, é preciso que a gente tome cuidado com esse montante total, tá? Então, o CPC 12, ele indica que nenhum item com menos de 5% do ativo circulante precisa ser destacado individualmente. Então, eu tenho uma conta lá de aluguéis a receber. A minha conta de aluguéis a receber representa menos de 5% do meu ativo circulante. Então, eu posso colocar ela lá
na minha conta de outros créditos. Beleza? Ah, mas eu tenho prêmio de seguro para receber. Esse prêmio de seguro, junto com a minha conta de ai, fuja, de aluguel, eu preciso, vão fazer aí com que essa conta genérica represente mais de 5% do meu ativo circulante. Aí eu preciso separar, tá? Acima de 10% do meu ativo circulante, então, deve-se haver uma reflexão no sentido da necessidade de se separar ou não essas contas aglutinadas, tá? E mais de 20%, aí com certeza se orienta, né? Que essas contas que representam mais de 20% do ativo circulante sejam segregadas, tá, pessoal? Voltando, isso aqui não é uma regra fixa, tá? É uma orientação que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emite no sentido de até mesmo melhor visualização dos valores e das contas segregadas pelo contador, pelos sócios, pelos investidores, pelo mercado como um todo, tá ok? Mas não existe lei nenhuma que obrigue o contador a seguir essa regra, é apenas uma orientação, tá ok? Outra segregação também que se faz necessário no contas a receber, assim como, claro, todas as contas dentro do balanço patrimonial, é a segregação entre ativo circulante e ativo não circulante, né? Então, ativo circulante é quando esses recebimentos são realizáveis dentro do exercício seguinte à data do balanço, né? Então, ocorrem aí dentro do ano calendário seguinte. E o ativo circulante são aquelas parcelas recebíveis após o exercício seguinte, né? Então, aquela velha característica que vocês já estão cansados de saber: curto prazo e longo prazo. Curto prazo, dentro de um exercício, ativo circulante, e mais de um exercício, ativo não circulante. Então, essa segregação também precisa ser feita aí no nosso contas a receber, ok? Aqui eu coloquei para vocês de uma forma bem simplificada como é que a gente faz essa visualização de algumas contas dentro do nosso balanço patrimonial, tá ok? Então, aqui eu coloquei o agrupamento das contas de clientes que podem estar destacados no plano de contas de um balanço, tá ok? Então, eu coloquei aqui as mais comuns para vocês e vou explicar agora para vocês uma por uma, tá ok? Então, dentro ali da conta de clientes, nós temos as duplicatas a receber, né? Os clientes ali. A gente pode também encontrar as perdas por estimativa de crédito de liquidação duvidosa, que é o nosso PDD, perda por devedores duvidosos, é a mesma coisa, a mesma característica, tá? Nós podemos encontrar também os ajustes ao valor presente, o faturamento para entrega futura e serviços executados a faturar. A gente vai falar futuramente nas características dessas contas de forma individual. Então, como eu já falei para vocês, as duplicatas a receber de clientes, elas estão diretamente relacionadas com as receitas da empresa, né? Estão também diretamente relacionadas com a atividade operacional da empresa, ok? Elas são reconhecidas, né, debitadas, né, porque elas estão lá no nosso ativo, que tem características de saldo devedor, consequentemente o saldo delas também é de característica devedora. Então, elas são reconhecidas, debitadas, lá na nossa contabilidade, por ocasião das vendas de mercadorias ou de serviços prestados até a data do balanço, de conformidade com o princípio contábil da realização da receita. Elas são baixadas, ou seja, elas são
creditadas, né, quando ocorre aí o pagamento efetivo, somente pelas cobranças feitas ou quando há mercadorias devolvidas, né, ou descontos comerciais ou abatimentos concedidos ou perdas que possam haver dentro desse produto até aquela data reconhecida lá do balanço patrimonial. Então, de forma bem sucinta, quando ocorre efetivamente a venda a prazo, há um débito na nossa conta de clientes, né, demonstrando que em determinado momento a empresa vai ter o direito de receber aquele valor. E ao contrário, são creditadas no momento em que a empresa recebe o valor do cliente referente àquela venda a prazo, ou que há uma devolução de mercadoria, ou que exista aí algum abatimento ou desconto ou algum tipo de perda. As perdas estimadas em crédito de liquidação duvidoso, nosso PDD, tá? O nosso PDD ele deve ser apresentado no balanço patrimonial como dedução do contas a receber, né? Motivo pelo qual ele pertence a esse agrupamento, né? Por quê, professora? Que esse tipo de conta ele deve ser apresentado como redutor do nosso contas a receber. Porque é efetivamente um recurso, um dinheiro, uma venda da empresa que existe uma alta probabilidade de que ela não receba mais, né? Então é preciso que sempre a demonstração contábil reflita o mais próximo possível da realidade da empresa. Então, se eu entendo que de um percentual do total das minhas vendas eu corro um risco razoavelmente elevado de que eu não vá receber, é preciso que eu traga à realidade o meu contas a receber efetivamente, né? Então, eu preciso expurgar esse percentual de PDD, esse percentual de liquidação de crédito duvidoso, que eu entendo que eu não vá, que há a probabilidade de eu não receber esse valor. Então, por esse motivo, o PDD, só um pouquinho, vou responder aqui a pergunta de Vanderlei, vamos lá. Você sempre coloca uma provisão dessas perdas? Vanderlei, a grande maioria das empresas hoje já tem uma estimativa de um percentual, eu vou até tratar isso nos slides ali mais à frente, né? Onde esse percentual de perdas, ele já é incorporado ao preço de venda do produto, né? Então, as empresas aprenderam que, eu sei que, vamos supor, 5% das minhas vendas eu não vá receber, né? Então, eu vou e coloco esse incremento, talvez 2,5%, talvez 3%, para suprir essa necessidade de retorno com relação a esses 5% que eu não vou receber, tá? Então, tem empresas que não fazem esse provisionamento de PDD lá na conta de contas a receber, porque elas já incorporam essa diferença ao preço do produto. Então, no frigir dos ovos, no final, fica elas por elas, entendeu? Porém, algumas empresas que não incorporam isso e fazem lá a sua dedução do seu PDD lá no seu contas a receber. Também não existe uma regra geral que obrigue a fazer de um jeito ou fazer de outro, tá? Cada empresa pode estabelecer o seu percentual de PDD e, dentro desse contexto, adotar a medida que melhor lhe convier, sendo a incorporação desse percentual de perda ao preço de todos os produtos ou a retirada disso lá do seu contas a receber, tá ok? Vamos voltar lá então para a nossa aula. Essa conta, então, registra as perdas que se espera no contas a receber, ou seja, os valores que representam a sua incerteza de recebimento
conforme eu já havia aí elucidado para vocês, tá ok? Como estabelecer um percentual para o crédito de liquidação duvidosa? Então, agora nós vamos abrir um parênteses da nossa aula de auditoria. E eu achei interessante trazer essa forma para vocês, né? Então, como é que as empresas, elas fazem para estipular aí esse percentual de PDD ou crédito de liquidação duvidosa, tá? Entre as formas mais comuns de se calcular o PDD ou o crédito de liquidação duvidosa, uma delas é você analisar o histórico de compras, né, e de faturamento de cada um dos seus credores, né? Então, eu vou pegar lá meu contas a receber e analisar cliente a cliente ou os clientes que compram mais, né? E vou analisar aí de todas as compras. Eu tenho 100 mil reais de compra do cliente A. Desses 100 mil, quanto ele atrasou? Qual o prazo que ele atrasou? Né? E aí a gente vai chegar numa equação onde você vai fazer o percentual desses atrasos com relação aos valores e o percentual desses atrasos com relação ao período de atraso, né? E aí, com isso, você consegue estabelecer aí uma taxa, um percentual de previsão para devedores duvidosos, tá ok? Geralmente, quando é feito por cliente, é feito cliente a cliente mesmo, né? Para que se consiga ter um cenário mais realista. Outro meio para chegar a esse cálculo é aplicando um percentual sobre o saldo do contas a receber, que é geralmente o que as empresas fazem, tá? Dá bem menos trabalho, e o gestor da empresa é quem vai decidir esse percentual, que pode ser baseado ou não na média praticada pelo mercado, tá? Eu trouxe aqui então a informação para vocês que em 2018 a FGV tinha uma estimativa para o comércio, né, de crédito de liquidação duvidosa, isso aplicado para o comércio, numa taxa de 9,5%, tá ok? Então, a cada 100 vendas, 9,5 você tinha uma alta probabilidade de não receber, tá ok? Geralmente é estabelecido mesmo um percentual que é bem mais fácil de se aplicar, tá ok? Vamos então para o ajuste a valor presente, tá? Conforme a definição do CPC 12, o ajuste a valor presente, o objetivo é efetuar o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro, né? O valor de um direito ou de uma obrigação, descontadas as taxas implícitas em seu valor original. Registrar essas taxas como despesa ou receita financeira, né? Aqui eu trouxe um exemplo, então, para vocês. São contas de longo prazo em que a empresa embute uma sobretaxa, ou seja, seria, vamos dizer assim, o juro pelo longo prazo que foi dado, né? Ao preço original da venda se ela tivesse uma saída à vista. Então, aqui eu coloquei. Se eu tenho uma venda à vista de 100 reais, certo? Então, produto X, eu vendo ele à vista por 100 reais. Agora, se o cliente quiser um prazo, eu vendo esse mesmo produto X ao prazo que o cliente quer, porém por 150 reais, né? Assim, pessoal, nós teríamos os 50 reais como uma forma de ajuste, tá? Então, esses 50 reais seria o ajuste que precisaria ser feito, né? Expurgando esses 50 reais, classificando ele lá para a receita financeira, né? Então, é relativamente a diferença que você tem entre o valor que você venderia normalmente e o incremento que você utilizou para você aguentar aí esse prazo. Então, esse ajuste a valor presente é muito utilizado em bancos, naquelas empresas que têm um financiamento do produto a longo prazo, né? E que jogam aí esse incremento. Então, o produto
ele tem um valor à vista ou no curto prazo e outro valor diferente lá no longo prazo. Então, essa diferença entre uma venda à vista e uma venda a prazo, em que o lojista, em que o banco, em que a financeira incrementa esse valor, coloca essa diferença, aumenta o valor do produto por conta do prazo maior que se é dado, é preciso que se faça o ajuste a valor presente. Deixa eu voltar aqui que Vanderlei fez mais uma pergunta. Opa. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, Vanderlei. Fale aí, Vanderlei, comigo. Como é? Esse, no caso, seria a valorização do montante, basicamente, os juros sobre o capital ser utilizado, basicamente, nesse prazo. Na verdade ele não é caracterizado como juro mesmo, né? Ele é uma sobretaxa pelo prazo alongado que se dá. Certo, então, obrigado. Tá bom? Então, essa diferença entre quanto eu venderia à vista e quanto eu venderia a prazo, esse incremento, eu teria que expurgar lá da minha conta, do meu contas a receber e jogar isso lá para uma receita financeira. Tá ok? Faturamento para entrega futura. Isso aqui, pessoal, acontece muito em lojas de material de construção. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas as lojas de material de construção, elas gostam muito de emitir essa venda, esse faturamento para entrega futura. Então, quando você chega lá e fala assim, eu vou comprar 10 sacos de cimento e vou comprar 2 milheiros de bloco. Beleza, mas eu só consigo te entregar daqui uma semana. Elas vão e emitem uma fatura, entrega futura. Essa fatura, pessoal, esse faturamento, perdão, ele também vai lá para nossa conta de contas a receber como uma conta aí, vamos dizer assim, transitória, tá? Ela está indicando aí que eu estou fazendo um faturamento antecipado, tá? Porque eu vou fornecer essa mercadoria lá no momento oportuno, conforme eu combinei com o cliente, tá? Mas ela não gera aí o direito de fato de recebimento. Por quê, professora? Porque a característica que é a entrega do meu produto ao cliente, ela ainda não aconteceu. Ela vai acontecer lá no momento oportuno, lá no momento quando foi combinado, né? Então, por esse motivo, ela também aparece reduzindo o saldo do contas a receber, né? Porque é uma venda que teoricamente houve, mas que pelo fato do produto ainda não ter sido entregue, ela ainda não pode ser considerada como um direito efetivo de recebimento, tá? Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos como é que funciona a contabilização disso, só para que vocês tenham uma noção de como funciona isso contabilmente e como o auditor precisa conferir isso, tá? Então, no primeiro momento, eu vou ter o faturamento antecipado, quando o cliente chega ali na loja, fala que quer um milheiro de bloco e eu falo que eu só vou entregar daqui a uma semana. Então, eu vou debitar na conta de clientes, né? Na conta de venda para entrega futura, lá no meu ativo circulante, coloquei aqui um valor de R$10.000 e vou creditar no meu faturamento para entrega futura, também no meu ativo circulante, reduzindo a minha conta de clientes, demonstrando que, ok, existe uma venda programada para esse cliente, em algum momento esse direito vai ser realizado pela empresa, mas que no momento ele ainda não se realizou, tá? Então, eu emito essa nota de faturamento para entrega futura, incorporo ela ao meu contas a receber na conta de clientes e faço a mesma dedução lá na minha conta de faturamento para entrega futura, porque efetivamente a entrega, que seria a prerrogativa para que eu tivesse o crédito, para que eu tivesse o direito de receber essa conta,
ainda não aconteceu. Quando no momento B eu entrego a mercadoria, eu debito novamente na minha conta de clientes e credito na minha conta de receita de vendas. Por quê, professora? Aqui, pessoal, efetivamente é onde surge o meu direito de recebimento. Eu entreguei a mercadoria, tá? Então, eu vou novamente debitar da minha conta de clientes. Percebam que o faturamento, ele sinaliza uma venda, mas patrimonialmente, no meu ativo, ele tem valor nulo, não é isso? Já na entrega efetiva, eu vou ter efetivamente a apropriação dessa receita e vou ter também a apropriação desse direito. Então, aqui no momento da entrega é onde acontece propriamente dito a geração do direito. E nesse mesmo momento, quando eu faço a entrega da mercadoria, eu preciso fazer a reversão do lançamento de controle, que é aquele faturamento antecipado. Então, eu vou debitar o faturamento para entrega futura, lá no meu ativo circulante, né? Então, vou cancelar, vou zerar ali a minha conta de faturamento para entrega futura e vou creditar clientes, venda para entrega futura lá no meu ativo circulante. Então, eu vou zerar aí o meu faturamento para entrega futura e a minha venda para entrega futura na conta de clientes também. Então, no frigir dos ovos, eu vou ter apenas a entrega da mercadoria lá como lançamento modificativo do patrimônio. Tá ok? Vamos em frente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Serviços executados a faturar. Os serviços executados a faturar têm basicamente a mesma característica do faturamento para entrega futura, com a diferença de que o serviço já foi executado, né? Então, a empresa já prestou o serviço e, por algum motivo, ainda não os faturou, né? Aí, o que muda é o quê? É que o direito ele já foi conquistado, o direito do crédito ele já foi adquirido, né? Só não houve ainda a formalização através de um documento fiscal, tá? Então, referem-se a direitos já conquistados que, por algum motivo ou outro, ainda não foi emitido correspondentemente à fatura. Assim, aparece apenas somando ao contas a receber, né? Aí eu coloquei a observação só para vocês lembrarem. Perceba que a condicionante para se acrescentar ou subtrair valores do contas a receber é efetivamente a entrega da mercadoria ou prestação de serviço, e de fato aconteceu. Então, lembre-se, a regra é básica. Efetivamente aconteceu, eu somo. Há uma promessa de cumprimento ou de entrega de um serviço ou de uma mercadoria num futuro, eu deduzo. Tá bom, pessoal? Uma regra bem básica para que vocês se lembrem aí lá nas nossas atividades, na nossa prova, né? Quando vocês forem exercer aí o papel de auditor. Lembrem-se sempre dessa regrinha no caso lá do nosso contas a receber, tá ok? Bom, e a conta genérica lá dos nossos outros créditos, tá? Que se referem aos demais títulos. Perdão. São valores de contas a receber, normalmente não originados lá da atividade operacional da empresa, né? Não são objetos principais da entidade. Os créditos de avaliação são os mesmos, os critérios, perdão, de avaliação são os mesmos para a conta de clientes, né? Ou seja, devem ser mostrados pelo valor líquido que se espera receber. Também obedecem à classificação de circulante, os recebíveis em até 1 ano e os não circulantes, né? Os recebíveis lá após o exercício. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de outros créditos, né? Então, empréstimos a receber de terceiros, geralmente de sócios ou empresas coligadas,
Os empréstimos a sócio geralmente vão no não circulante, né? Porque, enfim, é difícil você cobrar sócio, né? E, assim, é um dos donos, então subentende-se que ele paga no momento que ele achar mais oportuno. Então, é bem complicado. A gente já joga logo lá para o não circulante. Cheques em cobrança, né? São cheques que ainda vão se realizar, então o cliente vem e me dá um cheque a prazo. Ou então a pessoa compra um imobilizado meu e dá um cheque a prazo. Então eu vou lançar ele lá em outros créditos, cheques em cobrança, tá? Dividendos propostos a receber, quando a empresa tem algum dividendo a receber de alguma coligada, enfim. Bancos, né? Algum crédito que a empresa tenha de bancos para receber. Adiantamento a terceiros, créditos com funcionários, que a gente pode colocar lá na conta de adiantamentos também, tá? E crédito com funcionários, eu coloquei 2 exemplos para vocês. Adiantamento para viagem e adiantamento para cobertura de despesas. Isso acontece muito em empresas que têm representantes comerciais que viajam bastante. Então, a empresa faz um aporte para que ele possa viajar e para que ele possa cobrir aí as suas despesas e no momento oportuno, quando ele retorna, esse adiantamento é convertido efetivamente nas despesas que correspondem a essa viagem que o funcionário fez. Tá ok? Objetivos, então, da auditoria dos créditos, né? Do contas a receber. A auditoria do contas a receber tem alguns objetivos, né? Então, determinar a existência, né? Então, se os valores lá anunciados pela entidade em seu demonstrativo contábil efetivamente existe, né? Então, se eu tenho lá 1 milhão de contas a receber, dentro desse 1 milhão, 900 mil são de clientes, né? Então, a primeira coisa que o auditor precisa fazer é determinar a existência daqueles valores, né? Realmente esses valores refletem a realidade documental da empresa, a movimentação normal da empresa, né? Então, ele vai testar tudo isso. Então, a primeira coisa é testar a existência efetiva daquele valor, né? Depois disso, determinar se os valores são de propriedade da entidade, né? Então, que entre esses valores a receberem informados pela empresa não exista nenhum valor de propriedade de terceiros, né? Não exista nenhum direito que, na verdade, não seja da empresa, né? É preciso que o auditor também identifique isso. Determinar que o registro se deu pelo exato valor da operação, né? Então, esse é um dos crivos que mais o auditor tem que tomar cuidado, né? Ele precisa pegar todo o processo do registro para que ele tenha certeza de que essa transação, essa operação a prazo aconteceu efetivamente com os valores devidos, né? Que não houve aí nenhuma manipulação no sentido do valor da nota, no sentido do recebimento efetivo, né? Tentando aí fraudar a demonstração contábil, ou até mesmo um erro que pode haver, né? Um erro de digitação, enfim. Né? Mas também, após a determinação da existência, eu posso dizer para vocês que é um dos crivos mais cuidadosos que o auditor precisa ter, né? Professor, ele vai pegar todas as notas e olhar se o contas a receber bate com aquilo ali? Não. Não, porque a gente sabe que a auditoria ela funciona por amostragem, né? Então, geralmente o auditor ele pega aquelas contas, aqueles clientes individuais, pessoas que têm um volume maior de compras, né? Então, dentro desse, o cliente A me comprou 100 mil reais de mercadoria. O cliente B me comprou 30 mil reais de mercadoria. O cliente C me comprou 8 mil reais de mercadoria. Então, eu vou testar o cliente A, que tem um volume maior. Dentro desse cliente A, se eu encontrar algum tipo de irregularidade, algum tipo de distorção, algum tipo de erro, aí eu vou testar também o cliente B, que tem um valor ali intermediário. Não, encontrei muitos erros no A, muitos erros no B.
aí eu vou testar o C, né? Então, o auditor ele sempre trabalha dessa forma. Pega um universo que tem maior volume, maior valor e testa. Se encontra irregularidades, parte para uma delimitação intermediária. Se encontrar muitas distorções, delimita um pouco mais, né? Então é por isso que eu digo para vocês, pessoal, a materialidade, né, o sentimento de confiança do auditor, ele vai mudando no decorrer dos procedimentos de exames e testes de auditoria, né? Então ele vai notando, aqui eu posso confiar que houve nenhum ou muito pouco erro, muito pouco é, é, é equívoco, né? Então ele vai utilizando desse crivo dele, dessa materialidade, para determinar a extensão dos seus testes, a extensão dos seus exames, tá ok? Mas ele segue aí uma sistemática lógica, como eu já falei para vocês em outras aulas. Outro objetivo, então, da auditoria do contas a receber seria determinar que todas as transações efetivamente foram registradas, né? Que o auditor não encontre lá aquele caixa 2, aquele negócio venda sem nota, né? Isso aí no universo perfeito não existe isso aí, né? Então, as coisas não acontecem. Então, ele precisa determinar, né? Fazendo essa conferência entre o contas a receber, os documentos fiscais emitidos, o saldo que o cliente tem lá para pagar para a empresa, né? Ele vai fazendo esse casamento de informações para tentar descobrir se existe alguma transação que não foi registrada devidamente, né? Se não há um caixa 2, enfim. Determinar que as contas a receber de clientes refiram-se efetivamente a vendas realizadas, né? No caso lá das nossas lojas de material de construção, como eu já havia falado para vocês, pode acontecer aí essa questão de ter essas vendas futuras, né, pessoal? Porém, a gente pode Ui. Só um pouquinho, pessoal.
Oi, Monique, a gente não está escutando não, o seu microfone está desligado. É só botar na chamada e apertar no botão do microfone para liberar ele de novo. Libera seu microfone que ele está bloqueado. Isso. Por isso, Agora vocês certa. estão me ouvindo, né? Agora sim, terráquea. Misericórdia, pai. Deixa eu ver, qual foi a última parte que vocês me ouviram, minha gente? Para me voltar aqui. Deixa eu ver. Foi o último slide, só você parou no... Na Antes de letra você D, mudar a né? página. Aqui. Não é isso? Eu expliquei já determinar os princípios e determinar a existência Não, de restrições. a gente estava na anterior, essa daí. Aqui, né? Pois eu já expliquei tudo isso aqui, vocês não estavam me ouvindo, misericórdia. Vamos voltar. Então, determinar que o contas a receber de clientes refiram-se a efetivas vendas realizadas, né? Então, o auditor ele precisa identificar aí que essas receitas elas tenham realmente existido, ter documentos para suporte dessas receitas, né? Nota fiscal, recibo, enfim. E que elas tenham sido efetivamente registradas dentro do exercício social a qual elas pertencem, né? Nesse aspecto, pessoal, a gente precisa fazer um apontamento naquela característica das vendas para entrega futura, né? As vendas para entrega futura, elas vão ser uma exceção aí nesse objetivo, porque elas podem acontecer, por exemplo, a venda para entrega futura em dezembro e só haver efetivamente a entrega disso lá em janeiro, lá em fevereiro, né? Então, dentro desse contexto de venda para entrega futura, ela vai ser um pouco exceção dessa tempestividade no sentido de registro contábil, tá ok? Mas observem lá que, como eu expliquei para vocês no lançamento contábil da venda para entrega futura, no momento da entrega, a receita vai ser efetivamente registrada, tá bom? Determinar que os princípios contábeis foram utilizados. Então, aqui é determinar se o princípio da competência foi utilizado, se as vendas foram efetivamente registradas quando aconteceram, né? A tempestividade aconteceu. Basicamente, isso aí no contas a receber. Outro fator também importante é determinar a existência de restrições quanto ao uso desses créditos, né? Então, por exemplo, existem empresas que fazem desconto de título, antecipação de recebíveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de característica de transação comercial, transação financeira. Então, vamos supor, eu tenho um título de um cliente que vai vencer daqui a 60 dias e eu preciso de dinheiro agora, né? Então, eu vou lá no banco, o banco me cobra um juro por me antecipar esse valor que o cliente vai me pagar só daqui a 60 dias, né? Então, esses valores, pessoal, que a empresa faz, esse desconto de cheque ou antecipação de recebível, ele não pertence mais à empresa, né? Ele pertence agora ao banco. Então, o auditor precisa testar isso também. Esse título,
esse contas a receber que está lançado aqui efetivamente pertence à empresa ou uma parte foi feita desconto de título e pertence ao banco, né? Então, esse é o tipo de exemplo em que o auditor precisa testar essa restrição de uso e de posse desse contas a receber, tá ok? E Alguma como é dúvida até testado aqui, a parte pessoal? do boleto? Cortou, Vanderlei? Repete, por favor. Como é testado se o boleto está vendido ou não para um terceiro? Testado a parte de desconto de título, você fala? Por exemplo, você é auditora, você chega numa empresa e você precisa testar se aquele título ele vai estar para que o cliente vendeu ou não vendeu o título. Como é que você fica sabendo? Como você realiza esse teste para saber se o título está vendido ou não? Bom, no primeiro momento, quando eu faço já a minha auditoria nas minhas contas bancárias, vão existir valores lá divergentes do título, porque o banco me paga menor, porque ele me cobra o juro, né? E muito provavelmente vai existir ali a procedência dessa entrada da empresa, né? Então, a pessoa que faz o lançamento ali da conciliação bancária, ela vai colocar ali recebimento de desconto de duplicata X, né? Então, no primeiro momento, eu vou fazer o teste do meu banco. Dentro do banco, eu posso identificar que existem valores de recebimentos de clientes antecipados através de operações bancárias, como desconto de duplicata e antecipação de recebíveis. E aí eu vou fazer a conferência se essa conta, esse direito, esse contas a receber, essa conta desse cliente está lá em aberto ainda ou já está baixado. Esse é o teste que o auditor vai fazer. Se ele identificar que essa conta ainda está lá na conta de clientes, no contas a receber, ele vai indicar que existe uma divergência, né, que existe um erro, e indicar a correção desse erro. Outra coisa também que pode ser feita é fazer uma carta de circularização, pedindo para que o banco apresente todos os títulos que foram descontados pela empresa em determinado momento. Então, Tá nesse ok? caso, seriam aqueles títulos que você realiza abaixo da entrada do dinheiro proporcional à venda do Uhum, título e depois isso. aquele seria um segundo desconto de adiantamento, de antecipação, provavelmente que vai ser cobrado do cliente ou do fornecedor, no caso, para poder estar adiantando esse título, não é isso? Esse gera dois Exatamente. lançamentos para liquidar esse boleto. Cortou. Repete, por favor. No caso, vai ser A parte gerado dois final. lançamentos para descontar esse boleto, no caso. Ele vai ser liquidado com dois lançamentos, um da entrada do dinheiro e outro sobre o valor do desconto dos juros que quem está comprando o título vai estar recebendo. Perfeito. Vai haver dois lançamentos, sim. Então, vai haver o lançamento da entrada do valor. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um desconto de R$ 1.000 e o banco me cobrou R$ 100 de juros, tá? Então, o que vai entrar efetivamente na minha conta é R$ 900, ok? Então, vai haver o lançamento da baixa do título do cliente no valor de R$ 100 e vai haver ali um abatimento de despesa de juro, de taxa bancária. Aí o contador ele escolhe qual é a nomenclatura que ele vai dar, né? Taxa de desconto de título, e vai colocar essa diferença, no caso, nessa conta de taxa de desconto de título ou despesa de desconto de título, juro pago a banco, enfim. Mas vai haver a baixa do cliente, né, a baixa do contas a receber na íntegra, porque, enfim, o cliente não tem nada a ver, vamos dizer assim, com relação ao que eu quis fazer uma antecipação de recebível no banco. Esse juro, essa diferença que o banco me cobra, pertence à minha empresa e não ao cliente. Compreendeu?
Sim, tranquilo, compreendi. Tranquilo? Posso seguir? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Outro fator também que deve ser levado em consideração como objetivo da auditoria no contas a receber é determinar que os aspectos relevantes relacionados ao contas a receber estejam divulgados nas notas explicativas, né? Então, se houver alguma peculiaridade que o investidor, que os sócios devam saber com relação ao contas a receber, essas devem ser elencadas nas notas explicativas, né? Então, as notas explicativas, elas devem indicar os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. No caso do contas a receber, os ajustes para atender às perdas prováveis de realização, nosso PDD, né? Então, geralmente o contador, perdão, ele coloca lá nas notas explicativas o índice que ele utilizou para esse PDD, né? Se foi baseado no valor histórico, se foi baseado no mercado, como foi feito o cálculo, né? Se a empresa fez um cálculo próprio, né? A segregação que ele utilizou como característica para circulante e não circulante, né? E informar se esse contas a receber, se ele está vinculado a alguma determinada operação também de crédito, alguma determinada operação dentro do contexto da empresa, tá? Então, as notas explicativas servem para explicar qualquer particularidade anormal, vamos dizer assim, dentro do contas a receber, tá ok? Também deve verificar aí essas notas explicativas, caso elas existam. Aqui são alguns controles internos esperados, né? Controles internos mínimos que o auditor espera encontrar dentro de uma empresa para que ele consiga efetivamente testar o contas a receber, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que dentro desses controles internos haja uma segregação entre a função da pessoa de contabilidade e da pessoa que controla esse contas a receber, né? Para que não haja aí uma pessoa que faz a mesma coisa, que refaz o registro contábil e que controla o contas a receber, se ela quiser vai ser muito fácil, né? Manipular qualquer valor, qualquer informação dentro desses dois setores que se casam entre si, né? Então, se é uma mesma pessoa que lança, como é que eu vou conseguir fazer essa conferência, fazer esse depara, né? Fica difícil. Então, a primeira coisa que se espera é efetivamente que a pessoa que lança a contabilidade e a pessoa que controla contas a receber sejam pessoas distintas, tá bom? Que haja também uma conciliação periódica entre o contas a receber efetivo e a contabilidade, né? Muitas vezes a gente vê naquele tipo de contabilidade que é externa, muitas vezes a empresa faz desconto de título, por exemplo, e não informa a contabilidade, né? Então, o sistema gerencial fala uma língua e lá no lançamento contábil existe outra língua, né? Então, é preciso que haja uma comunicação periódica para que isso fique sempre acertado e um seja o espelho do outro. Análise permanente das contas a receber atrasadas e esforço para o seu recebimento. Isso aí é o mínimo do mínimo que não só o auditor espera, né, mas qualquer empresário, né? Infelizmente, a gente sabe que, dependendo da realidade econômica do país e do mundo, sempre vai haver aquele que paga atrasado, aquele que não paga, né? Então, a política de crédito está aí para evitar esse tipo de dor de cabeça, mas
Infelizmente não vem escrito na testa do caboclo, esse é mal pagador, né? Então a gente tem que sempre tomar o cuidado e sempre estar cobrando, né? Empenhado nos esforços do recebimento disso, né? Então o auditor ele precisa também verificar esses esforços, né? Que acontecem através de um relatório de cobrança emitido pela pessoa que está cobrando, né? Verificar aí dentro desse contexto como é que funciona a política de cobrança, tá? Confirmação dos devedores por pessoa independente da custódia, né? Então, isso aqui, na verdade, pessoal, é o auditor. De forma mais comum, acontece quando há uma auditoria, né? E o auditor faz aquelas cartas de circularização com os clientes. É assim como a carta de circularização com bancos, a gente tem também aquelas cartas de circularização para os clientes, onde o auditor manda para um cliente A, B, C, lógico, com maior volume de compras, qual é o seu registro de débito para com a empresa X, né? E aí vai haver essa confrontação entre o que a empresa tem e que o cliente tem. E vai haver o teste se as informações batem ou não, tá ok? E aqui a gente vai colocar os procedimentos mais comuns que o auditor ele utiliza como subterfúgio para poder fazer essas conferências do contas a receber, né? Então, a primeira é o pedido de confirmação de clientes, né? Que foi esse que eu acabei de falar com vocês. O auditor ele vai selecionar um determinado número de clientes com base em uma determinada data X, né? Vai fazer aí a data de corte. E vai encaminhar aí uma carta de circularização, né, uma correspondência, solicitando que o cliente ele confirme ou não aqueles dados referentes ao seu débito, né? Em caso de discordância de dados, informados pelo auditor e os controles do cliente, é solicitado então que se façam, primeiramente, que se faça a conferência, né? E as observações necessárias diante dessa diferença, tá? Então, o cliente ele vai confirmar ou não os valores enviados através de carta de circularização pelo auditor. Temos também essa carta de circularização enviada para bancos ou advogados, né? Em caso de títulos descontados ou em cobrança, o auditor encaminhará aí a correspondência, né, a carta de circularização, solicitando a informação de quais títulos, bem como os saldos desses títulos em determinada data, naquela data de corte que ele vai estabelecer, né? Outro tipo de exame, outro tipo de conferência, de exame feito pelo auditor são os exames documentais. Então, com base nos demonstrativos existentes na empresa, pode ser um razão ou algum outro controle paralelo, o auditor ele vai selecionar determinados documentos de entrada e de saída, né? E com base no que está pedindo, o programa analisará esses documentos que referem-se a operações normais da empresa, né? Que se referem aí às atividades operacionais. Então, esses exames documentais do Contas a Receber, pessoal, contemplam aí as notas fiscais que são emitidas de venda, as notas de entrega futura, né? Os aceites assinados pelo cliente, que é o canhotinho da nota, o pedido que antecede ao documento fiscal, né? Os recibos emitidos no ato do recebimento, né? Então, todos esses documentos, caso haja alguma dúvida, alguma questão, o auditor ele vai fazer sim esse exame documental, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais claro para vocês. Se os documentos de débito da conta clientes, por exemplo, referem-se a vendas a prazo e os documentos de crédito referem-se efetivamente aos recebimentos, né? Então, caso ele venha a analisar o razão, ele vai testar.
Todos os lançamentos de débito realmente se referem a vendas a prazo na conta de clientes? Todos os documentos a crédito realmente se referem a recebimentos ou devoluções, né? Como a gente viu que pode ocorrer. Então, esse também é um teste documental que ele vai fazer. Dentro desse contexto de fazer uma visualização prévia no razão, ele identificar alguma coisa fora do lugar, ele vai solicitar o documento base para aquele tipo de lançamento, para verificar se o lançamento foi feito de forma adequada ou não, tá bom? Também podem ser utilizados cálculos, né? Na auditoria do contas a receber são calculados, por exemplo, provisão para devedores duvidosos, então ele vai testar se aquele percentual que a empresa escolheu ou se o cálculo que a empresa bem escolheu, se ele foi feito de forma correta, né? Se o percentual realmente reflete ao que está lançado lá no PDD, tá? Outro também que é o ajuste ao valor presente, né? Ele vai verificar se o cálculo está feito de forma correta ou não, se realmente os expurgos dos encargos embutidos eles foram feitos mesmo, né? Com base em que dados o contador chegou àquele valor de expurgo, né? Então, isso tudo ele também vai testar. E aqui nós temos também o teste de correlação, né? Graças ao método das partidas dobradas, possibilita aí que a gente consiga testar mais de uma conta, né? Então, graças ao método das partidas dobradas, no qual, para um ou mais débitos, a gente tem uma correspondência de um ou mais créditos no valor igual, ao examinar o contas a receber, o auditor ele também examina parte de outras contas, né? Então, quando ele vai auditar o contas a receber, ele vai auditar também os documentos fiscais, né? Ele vai auditar o recebimento das duplicatas, o caixa e o banco, né? Ou vice-versa, quando ele está olhando o caixa e o banco, ele também vai poder visualizar ali as duplicatas que foram recebidas, né? Então, quando o auditor ele vai proceder à auditoria e ele vai examinar um grupo de contas, ele sempre vai ter em contrapartida o exame de grupos de contas correlatas, né? Como no caso do contas a receber, caixa e banco. Fornecedores, caixa e banco, né? Então, sempre vai existir aí uma correlação entre uma conta e outra quando o auditor for fazer os testes de auditorias em determinado grupo de contas. E aqui, pessoal, então, a gente chega ao fim da nossa aula sobre a auditoria do contas a receber, tá? Então, são 23 slides, salvo me engano. 22 slides, tá? Alguma dúvida até o momento? Comigo não, foi bem tranquilo. Tranquilo, né? Então, pessoal, vamos ver o que a Daisy ele tá colocando. Tranquilo, Daisy. Então, conforme eu havia falado com vocês, diga. Não, eu falei que o nome dela é Daisy, porque eu sei que ela não gosta de chamar de Daisy, por isso. Desculpa, até o final do semestre eu falo certo, pode deixar. Então, pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, eu fiz a gravação da aula, vou disponibilizar lá pro Eliud colocar lá no YouTube de vocês, no canal de vocês, e também vou colocar lá no meu canal, e aí eu disponibilizo o link da nossa aula para vocês poderem assistir o quanto vocês quiserem, tá ok? E dentro disso também, pessoal, a gente vai avaliar aí se a gente segue com as aulas ao vivo, o que vocês acham, ou se a gente segue com as aulas gravadas, tá? Para mim é independente.
Então, já que não tem nenhuma dúvida, eu me despeço aqui da gravação, tá bom? Continuarei com vocês aí falando. Beleza, ao vivo é melhor, né, Vanderlei? Não, tranquilo. Para mim é independente, tá bom? Eu quero que vocês tenham uma boa experiência de aprendizado. Isso aí é o que vale. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Obrigada pela companhia. Espero ter conseguido transmitir tudo para vocês, tá bom? Até mais.